Meus irmãos, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos veem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Curtam e compartilhem a palavra de Deus. Sejamos todos evangelizadores. É isso que Cristo espera de cada um de nós, que nós possamos levar a palavra de Deus a todas as pessoas, que possamos ser sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, o levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus no Evangelho de hoje. Nós vemos que Jesus estava na sinagoga e sai da sinagoga e vai até a casa de Simão. E chegando lá, a sogra de Simão estava sofrendo com a febre muito alta. E eles rogaram a Jesus para que a curasse. E a ação do Cristo foi se inclinar sobre ela e a curá-la. E o que é que ela fez? Ficando boa, se colocou a servir ao Cristo. Se colocou a serviço de todos eles, do Cristo e dos seus discípulos. Meus irmãos, nessa parte do Evangelho, nós vemos que muitas vezes estamos sofrendo, padecendo, e imploramos a Deus, a Cristo, que Ele nos cure. E muitas vezes, quando somos curados, viramos as costas a esse Cristo. Não lembramos mais dele, o qual nós o suplicamos, e ele nos curou. Devemos sim ter exemplo como a sogra de Pedro. Ao ser curada, ela não ficou parada. Ela saiu para servi-los, se colocou a serviço. E nós vemos na continuidade do Evangelho que muitas outras pessoas foram levadas a Jesus. E Jesus foi curando essas pessoas de várias enfermidades, até pessoas endemoniadas, com espíritos maus nela. E esses demônios reconheciam que ali diante deles estava o Messias. E eles falaram: Tu és o Filho de Deus. Eles sabiam que era o Messias. Meus irmãos, se até o diabo, o demônio, reconhece quem é o Cristo, nós temos por obrigação, como os cristãos, reconhecer que o Cristo está ali para agir a nossa vida. E o Cristo vai e liberta essas pessoas que estão possuídas pelos demônios, que são muitas vezes escravizadas pelas coisas do mundo. As pessoas ser possuídas por demônio não é só ela o demônio se manifestar nessas pessoas, mas elas ter a atitude do demônio. O demônio toma conta desse mundo e muitas vezes essas pessoas agem de acordo com as coisas do mundo, não de acordo com o Evangelho de Cristo, mas com as coisas do mundo. Nós vemos muito forte nesse momento a destruição da família, desse nomenclatura de homem e mulher. Querem colocar outras coisas que não é criação de Deus. Deus criou o homem
e a mulher. E nós devemos crer que o Deus é perfeito, que Ele não erra. E quando Ele cria a natureza do homem, Ele criou o homem e a mulher. E nós vemos hoje essa ação maligna tentando destruir esse patrimônio de Deus, que é a família. Se até o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Messias, quis ter uma família, quis ter uma mãe, quis ter um pai aqui na terra, pai adotivo José. Meus irmãos, vigiemos e oremos, nos coloquemos em oração contra as forças do mal. E nós vemos que Jesus sai para orar a Deus e que as pessoas vão atrás deles querendo que Jesus permaneça com eles. Muitas vezes nós procuramos a religião e a igreja, não queremos servir a igreja, não queremos servir a esse Cristo. Muitas vezes procuramos o Cristo para que apenas eles nos sirvam. E olha que tem muita gente que dá ordem para Cristo, dá ordem, porque eles se sentem no direito do Cristo servir. Que Cristo tenha piedade dessas pessoas. Que nós tenhamos o exemplo da mãe de Pedro, da sogra de Pedro, desculpa, que se colocou a servir. Que nós tenhamos o exemplo do próprio Cristo, que veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. E o Cristo fala para essas pessoas que Ele veio anunciar a boa nova do reino de Deus a todas as pessoas, o qual Ele não deve permanecer num lugar só. Ele não deve estar a serviço daquelas pessoas, mas e sim a de todas as pessoas que acolhem o seu amor, a sua palavra em seu coração. Que o exemplo que esse Evangelho nos deu hoje é que nós sejamos curados através da palavra de Deus, que nós nos convertamos para que nós possamos servir verdadeiramente a sua igreja e a esse Cristo que nos ama. Que a paz e o amor de Cristo esteja sempre presente em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.